Achei essa. Boa tarde. Fala, Dilano. E aí, Edenilson. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Meus amigos, vamos trabalhar hoje um segundo assunto de extrema relevância para a prova de segunda fase do exame da OAB. Assunto sempre lembrado pela Fundação Getúlio Vargas. É um assunto recorrente, notadamente porque é um assunto do nosso dia a dia, tá? Quem nunca ouviu falar em concessionária de serviço público, permissionária de serviço público, basta a gente olhar para o nosso entorno, no nosso dia a dia, que a gente vai encontrar o transporte público de passageiros, telecomunicações telefônicas, ou seja, operadoras telefônicas, concessionárias de fornecimento de energia elétrica, operadoras aéreas, serviço de táxi, taxista, que também é serviço público de transporte, né, de passageiros. Ou seja, é um assunto do nosso dia a dia, é um assunto recorrente. E por que a FGV, Fundação Getúlio Vargas, costuma cobrar, exigir nas provas? Seja prova de primeira fase ou prova de segunda fase, né? Porque esse assunto específico é sempre lembrado pela Fundação Getúlio Vargas. Porque, como já dito, é um assunto do dia a dia, é um assunto polêmico, é um assunto que gera beligerância, ou seja, gera o ajuizamento de ações, ações de responsabilidade civil, ações que buscam a imposição de obrigação do cumprimento de prestação do serviço público eficiente, que é um princípio que norteia os serviços públicos. Portanto, este assunto estará na prova de vocês de segunda fase. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Essa parte introdutória para exatamente chamar a atenção quanto ao conteúdo, tá? Lembrando que essa aula, começando agora às 17 horas, está ocorrendo pela plataforma Zoom do SES OAB, ao vivo, 17 horas, do dia 28 de janeiro, tá? Não obstante aqueles que não assistiram, que não conseguiram estar aqui comigo hoje no ao vivo, essa aula ficará disponível na plataforma
do SES OAB. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida e qualquer dúvida para aqueles que eventualmente assistirão essa aula tão somente posterior, ou seja, tão somente depois, podem tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, né? Vocês sabem o meu telefone, tem contato comigo tanto pelo grupo do WhatsApp e da mesma forma tem o meu WhatsApp pessoal e também pelo professor André Albuquerque, eu estou à disposição de vocês. Vamos falar sobre a temática. Não vamos enrolar muito, a nossa transmissão começa agora, ela vai se estender até às 18 horas. Jovens, o texto constitucional previu a possibilidade de transferência da execução do serviço público para particulares. Eu vou explicar com calma, eu quero que vocês entendam a lógica da coisa. Porque quem entende, lembra. Quem decora, esquece. Então é assim. Quando a gente fala em poder público, quando a gente fala em administração pública, parta da premissa. O nome administração pública, o sentido objetivo da palavra administração pública implica atividades. Repito, a administração pública tem a obrigação de entregar à coletividade atividades. A doutrina vem e diz, é o sentido objetivo da palavra administração pública. Qual é a finalidade da administração pública? Qual é a acepção objetiva da administração pública? Para que serve a administração pública? Entregar à coletividade a denominada atividade administrativa. São três atividades administrativas: serviços públicos que são garantidores da dignidade das pessoas, que são entregues pelo poder público, pela administração para a sociedade, para garantir o mínimo para que as pessoas existam, tá? Segurança pública, previdência, assistência, saúde pública, educação pública. Percebam que existem serviços públicos exclusivos do Estado e que são indelegáveis. O Estado não pode transferir a execução desse serviço para particulares executarem. Como dito, segurança pública é um deles, tá? Não obstante, existem serviços públicos que são exclusivos do Estado. Quando eu digo exclusivos, eu não estou dizendo que esses serviços não possam ser delegados. Então, veja, eu vou falar pausadamente. Existem serviços públicos que são indelegáveis, ao exemplo de segurança pública, mas existem serviços que são delegáveis, como, por exemplo, manutenção de rodovias, rodovia que é um bem público, como, por exemplo, manutenção de prédios públicos, que também são bens públicos, presídios, unidades prisionais, aeroportos, ferrovias, serviço público de transporte, o denominado transporte público de passageiros, também é um serviço delegável. Telecomunicações, também é um serviço público delegável. Saneamento, serviço público, portanto exclusivo do Estado, porém delegável. Dentre outros serviços, dentre outras atividades, que o poder público poderá delegar a execução, repito, poderá delegar a execução desta atividade, desses serviços para particulares. Eu estou falando aqui, meus queridos e minhas queridas, do que nós chamamos de descentralização por delegação. A denominada descentralização por delegação ou colaboração. Observem, o texto constitucional possibilitou essa transferência da execução do serviço público para particulares. Você vai anotar aí o artigo 175 da Constituição da República Federativa do Brasil. Repito, você vai anotar o artigo 175 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, observem, nós temos o poder público, nós temos o poder concedente, nós temos os entes federativos, União Federal, Estados-membros, municípios e o Distrito Federal. Essas entidades, essas pessoas jurídicas de direito público, elas foram titularizadas da atividade administrativa, ou seja, são titulares da atividade administrativa. E como dito a vocês,
A atividade administrativa pressupõe serviço público, o exercício da atuação regulatória e o poder de polícia. A ação regulatória e o poder de polícia que eu não vou trabalhar nessa aula de hoje. Eu vou focar no serviço público. E aí entendam que o poder público, os entes federativos, que são titulares do serviço público, foram autorizados pela Constituição Federal a delegar, transferir a execução do serviço público, alguns serviços públicos, aqueles delegáveis, para particulares. Ou seja, particulares substituirão o poder público na execução do serviço, que é uma das atividades administrativas. Manutenção de bens, telecomunicações, transporte público de passageiros, saneamento básico, dentre outros serviços delegáveis. Trata-se, portanto, da descentralização por delegação. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? Onde é que você vai ver isso? No artigo 175 da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas vamos por partes. Qual é o instrumento jurídico que possibilita essa descentralização por delegação ou descentralização por colaboração? Qual o instrumento jurídico? A banca pode perguntar. Será que é um ato administrativo? A resposta é não. O texto constitucional, a Constituição lá no 175, foi objetiva quando disse que o instrumento jurídico é o contrato administrativo. Contrato administrativo, meus jovens, prestem bem atenção. Anota isso, Lucivânia. Anota isso, alguém que está no Samsung SM A55 6E. Edenilson, anota isso, né? Dilano também, anotem isso. O artigo 175 da Constituição Federal tratou de estabelecer que o instrumento jurídico que possibilita essa transferência da execução do serviço público para particulares, contrato administrativo. Mas vamos por partes. Se é contrato administrativo, em regra, será antecedido por licitações. Sim, por licitações, tá? Então, vamos por partes. O serviço público é delegável, a titularidade do serviço público é do poder público, porém, o poder público decidiu, de forma discricionária, transferir a execução do serviço para particulares. Mas, André, e por que o poder público decide assim proceder? Por uma razão simples. O poder público entende que o serviço público será prestado com mais eficiência por particulares. Ou vocês não acham, não concordam comigo, que os particulares, as empresas, e não só as empresas, os particulares propriamente, executam melhor as atividades do que o poder público? Lógico que sim. Então, os particulares são mais especializados naquilo que fazem. Porque uma empresa de telecomunicações só trabalha com telecomunicações. Porque uma empresa que trabalha com saneamento só trabalha com saneamento. Porque uma empresa que trabalha com distribuição de gás, gás propriamente, gás por tubulação, gás encanado, só trabalha com isso. Portanto, tem expertise naquele segmento, tem especialidade naquele segmento. E se assim é, ó, presta atenção, serão eficientes. Entendendo que o poder público, né, entendendo que deve prestigiar o princípio da eficiência e também o princípio da especialidade e eficiência, o poder público, os entes federativos, decidem transferir a execução do serviço público para particulares. Esses particulares substituirão o poder público entregando a atividade administrativa, ou seja, especificamente o serviço público à coletividade. Repito, os particulares substituirão o poder público, que aqui a gente vai chamar de poder concedente, na entrega desta atividade à coletividade. Lembrando que se existe um instrumento jurídico vinculando o poder público e o particular, de um lado eu tenho o poder concedente, quem concede. O poder concedente, os entes federativos. Do outro lado, eu tenho particulares que nós chamamos de concessionárias ou permissionárias, tá? E qual é o instrumento jurídico que vincula poder público, poder concedente, concessionárias e permissionárias?
contrato administrativo, precedido por licitações. Se é contrato administrativo, o texto constitucional previu no seu artigo 37, inciso 21, que, em regra, a administração deva proceder com um certame licitatório, com uma licitação. Eu vou repetir, é o 37, inciso 21 da Constituição da República Federativa do Brasil. A administração pública, direta e indireta, antes de suas contratações, promoverá um procedimento administrativo prévio, denominado de licitação. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? Muito bem. Jovens, olha aí, Joel tá na área. Fala, Joel, tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Meus queridos, prestem bem atenção. Eu quero que vocês anotem, desde já, lei de extrema relevância, a Lei 8987/95. Repetindo, Lei 8987/95, a Lei dos Serviços Públicos. Lei 8987/95. Essa lei, em 1995, regulamentou o artigo 175 da Constituição. Porque eu disse a vocês que o 175 previu a possibilidade da descentralização por delegação ou colaboração, né? Fora dito lá no 175, o serviço público será prestado pelo poder público ou mediante concessão ou permissão, mediante contrato administrativo, está tudo lá no 175. Fora previsto o instituto, ou seja, o Instituto da Descentralização por Delegação ou Colaboração. Porém, qual a forma de materializar esse instituto? De 88 até 95, o ordenamento jurídico não previa uma norma específica para fins de delegação do serviço público para particulares. Mas veja, em 1995, a Lei 8987 fora editada. Deixa eu lembrar para vocês, tomar um golinho aqui na minha água. Deixa eu lembrar para vocês que esse assunto, serviços públicos, ele está lá no capítulo 2 do e-book Direito Administrativo Saindo do Zero. Capítulo 2. E lá no capítulo 2, você vai encontrar a organização administrativa primeiro setor do Estado. Você vai encontrar serviços públicos, e lá eu denomino na apostila como segundo setor do Estado. Explico o porquê dessa denominação, que você só vai encontrar no meu e-book, porque eu tento da melhor forma possível entregar o conteúdo para vocês, pensando na prova de segunda fase. O que o doutrinador clássico não pensa, ele pensa em ensinar o conteúdo, e ele não foca o doutrinador clássico, e eu adoro inúmeros doutrinadores clássicos do direito administrativo, tá? Mas ele não pensa especificamente no exame do OAB. Ele quer que o estudante, em verdade, né, o estudante ele aprenda de uma forma macro, e não pensando no exame de ordem, tá? E não pensando na primeira fase, tampouco na segunda fase. Mas daí, como o doutrinador clássico ele não menciona, não classifica, não denomina serviços públicos, o assunto serviços públicos, como sendo a possibilidade da execução do serviço público por particulares, assim eu faço na minha apostila, para que você entenda que o primeiro setor do Estado é a organização administrativa. Já o segundo setor do Estado são particulares, que substituem o poder público mediante contrato administrativo precedido por licitações, que esses particulares concessionárias ou permissionárias executarão o serviço público, que significa dizer, o que significa esse vocábulo executar? Executarão. Significa que essas concessionárias, que essas permissionárias, que esses particulares entregarão o serviço para a sociedade. Show de bola? Anotou a lei 8987/95? Eu já quero que você tome nota para fins de prova. Tome nota do artigo 2º, inciso 2 da lei 8987/95. Por uma razão simples, eu quero que você tome nota desse dispositivo, porque a FGV Fundação Getúlio Vargas adora inovação no ordenamento jurídico. E esse dispositivo, repito, o artigo 2º, inciso 2 da lei 8987/95, previu duas modalidades de licitação. Repito, previu duas modalidades que serão adotadas pela administração pública para fins de
delegação do serviço, para fins de concessão do serviço ou permissão do serviço. Você consegue compreender? Modalidade de licitação foram indicadas no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987/95. Professor, a FGV utiliza o termo segundo setor? Não, eu quero que você entenda que não, porque eu quero que você entenda a lógica da coisa. Mas a banca FGV vai dizer assim: concessionárias, permissionárias, vai utilizar o vocábulo descentralização por delegação. Porque quando eu falo, Lucivânia, quando eu falo em segundo setor do Estado, eu estou dizendo que o primeiro setor é a organização administrativa, os entes federativos, a estrutura da administração pública, é o primeiro setor, que entrega a atividade administrativa diretamente à coletividade. E aí vem a doutrina clássica e menciona o terceiro setor do Estado. A doutrina meio que não explica de uma forma concatenada, de uma forma silógica, vamos assim dizer, tá? Ela não explica de uma forma concatenada, e eu vou dizer a vocês como é que funciona a coisa. Os doutrinadores clássicos começam falando sobre regime jurídico administrativo, aí fala sobre princípios, fala sobre poderes, né? Aí depois ensina a administração pública direta, entes federativos. Aí na sequência vai falar sobre servidor público, agentes públicos, aí depois fala sobre licitações, contratos, aí depois cai de paraquedas, tum, lá para o sexto, sétimo assunto, cai de paraquedas o assunto serviços públicos. Aí o aluno que está lendo o livro da doutrina clássica diz assim: peraí, serviço público, mas esse serviço público não é o mesmo serviço que é prestado pela administração pública, porque lá no capítulo 2 do livro, não do meu livro, mas do livro clássico, da doutrina clássica, fora dito que o serviço público é entregue pela administração pública. Mas de repente cai aqui serviço público e esse serviço é executado, é prestado por particulares? Como assim? Aí o aluno fica perdido. O aluno fica perdido. São assuntos diferentes, são serviços diferentes. E aí, para completar, sabe o que é que faz o doutrinador clássico? Isso não é crítica, é uma constatação. Os doutrinadores clássicos, eles escrevem de uma forma que eles entendem a mais adequada. Mas nem sempre a forma mais adequada para o doutrinador clássico é a forma mais eficiente para a prova da OAB. E é por isso que os professores eles se diferenciam tanto, eles se mantêm tanto tão equidistantes. Porque professor da OAB é diferente de professor clássico, porque professor de cursinho preparatório é diferente de professor clássico. Mas por que isso? Porque a gente entrega para vocês, a gente mastiga, a gente diz, ó, aqui é o caminho é esse aqui. Aqui eu não estou fazendo, eu não vou ser hipócrita, a gente realmente mastiga para vocês. E é por isso que se tornam as aulas mais dinâmicas, as aulas mais eficientes, por isso que vocês alcançam com mais facilidade o resultado, porque a gente trabalha cronograma, a gente trabalha de uma forma lógica, o conteúdo, e é assim que funciona a coisa. E é assim que precisa ser. É assim que sempre funcionou, sempre foi assim e sempre deu certo. E vai continuar sendo dessa forma e vai dar certo, pode ter certeza. Lucivânia, então é assim. No livro você vai ter administração pública como primeiro, no e-book, tá? Direito administrativo saindo do zero. Primeiro setor do Estado é a organização administrativa, é a estrutura da administração. Aí, lá no capítulo 2 do e-book, você vai encontrar segundo setor do Estado, concessionárias e permissionárias. Por que eu estou dizendo que é o segundo setor do Estado? Porque existe um vínculo direto entre o primeiro setor e o segundo setor. Existe um vínculo, e eu já mencionei qual o instrumento jurídico, contrato administrativo. Existe um vínculo direto entre o poder concedente, que é a administração pública, União Federal, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, com o segundo setor do Estado, que são os particulares, que se vincularão à administração pública. Você consegue perceber que é muito mais fácil a gente entender que o serviço público, em dado momento, mediante o exercício da titularidade, é prestado pelo poder público, pelos entes federativos, mas de forma discricionária o poder público diz assim: olha, prestigiando o princípio da eficiência, para que a gente seja mais, para que o serviço chegue à sociedade de forma mais eficiente, já que os empresários têm mais especialidade, vamos transferir a execução do serviço para os particulares. Assim fora previsto no próprio texto constitucional. Surge o segundo setor do Estado, que a doutrina clássica não denomina dessa forma, e sou eu que estou dizendo a você, para que você entenda de uma forma mais lógica. O vínculo contrato administrativo, antecedido por licitações.
E aí, se a licitação, meus jovens, porque eu mencionava o artigo 2º, espero que a minha amiga Lucivânia tenha entendido a lógica da coisa. Fala comigo aí no chat, tá? Se não entendeu, fala comigo que eu vou revisitar a temática quantas vezes for necessário. Entendeu? Entendeu, Brega? Opa, beleza. Sigamos então. Então vejam, o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987/95 previu as modalidades de licitação, tá? Previu a concorrência e o diálogo competitivo. Repito, a concorrência e o diálogo competitivo são as modalidades de licitação, tá? A concorrência, deixa eu colocar aqui. Meu telefone estava tocando, eu borquei ele aqui para ele não ficar me atrapalhando. A concorrência e o diálogo competitivo são as modalidades de licitação autorizadas pelo artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987/95. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Porque outrora só existia a concorrência nesse dispositivo. Aí veio em março de 2021 a nova lei de licitações e alterou esse dispositivo. A nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 de 2021. Repito, a Lei 14.133 de 2021, que entrou no ordenamento jurídico a partir do dia 1º de abril de 2021, alterou o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987/95, tá? Incluindo a possibilidade de realização dessa transferência da execução do serviço público mediante licitação via modalidade denominada diálogo competitivo. Objetivamente, anota quais são as modalidades possíveis de serem utilizadas quando se fala em licitações: concorrência, e você vai entender doravante nas nossas aulas sobre licitações que a concorrência é a modalidade que tem por objeto a contratação de objetos especiais, objetos incomuns, especiais, ao exemplo da delegação do serviço público. Porque se é comum a modalidade é o pregão eletrônico. Repito, se o objeto a ser contratado for material de expediente, material de consumo, lápis, caneta, papel, carteiras escolares, veículos automotores, vestuário, comum. Como assim, André? O que é um objeto comum? Aquilo que é encontrado de forma parametrizada no mercado. Se o objeto é comum, pregão eletrônico. É a modalidade, a gente vai ver isso posteriormente. Onde é que você vai encontrar isso? No artigo 28 da Lei 14.133 de 2021. Agora, se o objeto for especial, o artigo 28 vai estabelecer a concorrência, objeto especial ou de engenharia. Repito, objeto especial ou de engenharia. Concorrência. E aí eu já justifico que, nesse caso, se enquadra como objeto especial a delegação do serviço público para particulares. O artigo 28 estabelece outras três modalidades, tá? Concurso público, que eu não vou aqui pormenorizar, que não é, licitação não é objeto da nossa aula de hoje, concurso público, o leilão, tá? E por fim, diálogo competitivo. De uma forma objetiva, para que vocês entendam, a licitação é um procedimento que tem por finalidade promover ampla disputa. E essa ampla disputa, quando ocorre, todos interessados, todos os licitantes interessados naquele momento, naquele mesmo horário designado, naquele dia designado, eles vão dialogar com a administração pública. Naquele momento marcado, naquela data marcada. Horário, data marcada. Todos os licitantes vão dialogar com a administração pública. Até então, a lei anterior, famigerada Lei 8666/93, que foi revogada, cuidado, hein? Alguém falou comigo aí outrora alguém falou comigo, professor, eu rasguei do meu vademécum a Lei 8666/93. Eu não sei quem foi, mas alguém falou comigo sobre isso, que estava excluindo. Cuidado para não rasgar aí alguma legislação que seja importante, tá? A Lei 8666/93 realmente ela tem que ser destacada do ordenamento jurídico, porque ela foi revogada. Ela não vai ser exigida na prova de vocês. Se for, a questão está inválida, está nula, tá? Sequer o edital previu a Lei 8666/93 como possível de ser exigida. Vai cobrar a Lei 14.133
de 2021, que se consolidou como o único marco regulatório das licitações em dezembro de 2023. Ela entrou em vigor em abril de 2021 e se consolidou como a única lei de licitações em dezembro de 2023. Mas voltando para a temática. Então, a licitação tem por finalidade, dentre outras, promover ampla disputa. Promover ampla disputa. E essa ampla disputa se faz mediante diálogo. Mediante diálogo. A administração pública vai dialogar com os licitantes. A lei anterior não possibilitava um diálogo prévio. Não possibilitava uma conversa prévia entre a administração pública e os licitantes. Qualquer diálogo nesse sentido seria direcionamento de licitação. Por que conversou com a empresa A, empresa B, empresa C e não conversou com a D, com a E, com a F? Era direcionamento de licitação, a lei anterior vedava. Porém, o que é que acontecia muitas vezes? Por não permitir esse diálogo prévio, essa conversa prévia, a administração pública publicava editais e ninguém comparecia. Porque aquilo que a administração pública buscava não era contemplado. O objeto buscado não era contemplado pelas empresas do segmento. E eu vou dar a título de exemplo para vocês. Imaginemos que a União Federal decidiu comprar um software, um aplicativo de celular inovador. Publicou um edital, nenhuma empresa compareceu. Por uma razão simples: nenhuma empresa detinha a expertise e a tecnologia buscada pela administração pública. Nesta hipótese, a licitação foi deserta. Ninguém compareceu. Uma licitação deserta causa um prejuízo enorme para a administração pública. Por quê? Entendamos, a licitação é cara. Envolve servidores, envolve tempo, envolve estudos técnicos, né, que, enfim, são ali promovidos para resultar exatamente na contratação. E aí, uma licitação deserta gera, inclusive, e principalmente, gera lesão ao interesse da coletividade. Porque o poder público vai ficar desabastecido de algum insumo e não vai entregar atividade administrativa à sociedade. Muito bem. Pensando pensando em afastar, evitar esse tipo de circunstância, a Lei Nova de Licitações previu a possibilidade de uma conversa prévia à disputa. Se a administração pública vislumbrar que o objeto não é contemplado pelas empresas, o objeto buscado, se ele não for contemplado pelas empresas do segmento, o que faz a administração pública? Convida essas empresas do segmento, né, do segmento que atuam no segmento objeto a ser contratado, do objeto a ser contratado, convidam, né, a administração convida as empresas comparecem, aí a administração pública vai dizer: olha, eu tenho esse objeto aqui, vocês não contemplam. Se eu conceder um tempo para vocês, se eu der um tempo a vocês, vocês vão desenvolver isso aí, tá? E depois eu promovo a disputa. Aí as empresas do segmento vão dizer: show de bola, beleza, vamos lá. E aí essas empresas vão desenvolver a tecnologia, vão desenvolver aquele objeto buscado pela administração pública. Depois disso, depois desenvolvido o objeto, depois desenvolvida a expertise, enfim, a tecnologia, até então não contemplada pelas empresas do segmento, aí sim a administração pública promove a disputa. De uma forma objetiva, trata-se do diálogo competitivo, que possibilita uma conversa prévia à disputa. Repito, possibilita uma conversa prévia à disputa. Primeiro, a administração pública conversa com as empresas do segmento, passa a sua necessidade, posteriormente, promove a disputa dentre aquelas empresas que conversaram previamente com ela, a administração pública. Trata-se do diálogo competitivo, que também pode ser utilizado para fins de delegação do serviço público. Porque existem serviços que estão na iminência de serem delegados, que nunca ninguém fez, que nunca nenhum particular executou. Posso falar aí do saneamento, por exemplo, que é uma coisa que houve outrora, agora há pouco, recentemente, o Marco Civil do Saneamento. Até então não se falava em delegação do saneamento, e agora já existe isso.
Já existem empresas que subscreveram, assinaram contratos administrativos com a administração para executar o serviço público de saneamento. Mas até então não existia. E aí, como é que esse objeto vai ser executado por empresas que nunca atuaram no segmento? Vamos conversar. E aí, para evitar exatamente a licitação deserta, o diálogo competitivo veio para inovar no ordenamento jurídico administrativo. Repetindo, quando se fala em descentralização por delegação, quando se fala de transferência da execução do serviço público para particulares, quais são as modalidades de licitação, a concorrência e o diálogo competitivo. Deixa eu dar um bizu para vocês. Quando se fala em delegação do serviço público de manutenção de aeroportos, anota isso, tá? Aeroportos. Quando o poder público, a União Federal, decidiu assim, ó, vamos delegar o serviço público de manutenção dos aeroportos. Se vocês observaram a época quando isso ocorreu, o ministro da época, né, o ministro dos aeroportos da época, não era nem o ministro dos aeroportos, tinha outro nome, eu acho que era ministro da infraestrutura e alguma coisa, enfim. Apareceu a imagem emblemática dele na TV, ele com um martelinho assim, ó, pá, pá, pá. Essa imagem emblemática significa o que a gente chama de leilão. Leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? O denominado leilão. Peraí, André, você está dizendo que o leilão pode ser utilizado também para fins de delegação do serviço público, para fins de concessão do serviço público? A resposta é sim, para alguns serviços específicos. Anotem esses serviços. Quais são? Quando a administração pública decidir conceder o serviço de manutenção de aeroportos. Olha aí, aeroporto. Vai lembrar, pô, todo mundo sabe o que é aeroporto, tá na sua casa, perto da sua casa, na sua cidade. Serviço público de manutenção do bem público, que é o aeroporto, tá? Leilão. Serviço público de manutenção de rodovias federais. Repito, rodovias federais. BRs. BR-101, BR-408, BR-232, BR, enfim, as denominadas rodovias federais que cortam o nosso Brasil, tá? Se é uma BR, se é uma rodovia federal, rodovia estadual não, tá? Nem municipal, rodovia federal, poderá a União Federal, portanto, promover o leilão para fins de delegação. Outro bem público da União, possível de ser delegado, eu diria, não o bem, mas o serviço de manutenção, outro serviço de manutenção de um bem público que pode ser delegado via leilão. Ferrovias, ferrovias, ferrovias também serão delegadas, eu diria não a ferrovia, mas a execução do serviço público de manutenção. A execução será delegada via leilão. Portanto, aeroportos, serviço público de manutenção do aeroporto, serviço público de manutenção de rodovias federais, serviço público de manutenção de ferrovias, esses três objetos, o serviço público de manutenção dos respectivos bens, poderá ser delegada a execução via leilão. Objetivamente, concorrência, diálogo competitivo, como regra, para fins de delegação do serviço público, e o leilão na hipótese de aeroportos, ferrovias e rodovias federais. Show de bola, tranquilão? Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a gente fala em concessionárias e permissionárias, nós estamos falando de particulares. São particulares que vão substituir o poder público na execução do serviço. São particulares que vão substituir o poder público na execução do serviço. Esses particulares têm fins lucrativos. Repito, esses particulares têm fins lucrativos. E essa finalidade lucrativa é representada pela denominada tarifa. Repito, essa remuneração, essa finalidade lucrativa. Remuneração não é só salário, tá? Muito cuidado. Remuneração aqui a gente pode dizer
que a concessionária ou a permissionária, os particulares que executarão o serviço público, entregando essa atividade à sociedade, elas buscarão o lucro. E o lucro é a contrapartida do usuário. É a contrapartida do usuário pelo uso do serviço. O usuário, o cidadão, o indivíduo, o particular, vai usar o serviço e, portanto, vai pagar pelo gozo, pelo uso do serviço propriamente. Então, meus jovens, essa contrapartida, essa remuneração, nós chamamos de tarifa ou preço público. Repito, tarifa ou preço público. Tranquilo, sossegado, são as concessionárias e as permissionárias. Bom, só para a gente diferenciar, para vocês terem isso em mente, a concessionária só poderá ser empresa, pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Repito, a concessionária só poderá ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Aí você vai dizer, opa, André, eu sei o que é um consórcio de empresas. É uma sociedade de propósito específico, uma SPE. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Imaginemos que a empresa a empresa B e a empresa C, cada uma delas tem uma expertise diferente. A empresa A trabalha com pintura, a empresa B trabalha com pavimentação, a empresa C com alvenaria. Pintura, pavimentação, alvenaria. Vejam que elas isoladamente, elas não teriam a expertise isoladamente, elas, né, de forma individualizada, elas não teriam como participar de uma licitação que tenha por fim, por exemplo, construir uma rodovia. Isoladamente, cada uma delas não tinha a expertise necessária para construir a rodovia, duplicar, construir uma rodovia. Mas se elas unirem forças, aí elas conseguem. O que é que elas fazem? Elas criam uma sociedade de propósito específico. Veja como é lógico a coisa, uma sociedade de propósito específico, SPE. O propósito dessas três empresas é o mesmo. O objetivo é o mesmo, a finalidade é a mesma: participar da licitação, vencer a licitação e construir a rodovia. O objeto da licitação é a construção, duplicação de uma rodovia. As três juntas conseguem, cada uma delas isoladamente não. Então elas criam uma quarta empresa. A empresa a empresa B, a empresa C vão criar a empresa D. E a empresa D será exatamente essa sociedade que tem o propósito específico de se submeter a um certame licitatório. No contrato social dessa empresa D estarão as empresas A, B e C. Como assim, André? Quer dizer que empresas serão sócias de outra empresa? A resposta é sim, nenhum problema. O nome disso é consórcio de empresas. Consórcio de empresas, tá? Se materializa pelo que nós chamamos de sociedade de propósito específico. Então, o contrato de concessão poderá ser firmado com pessoa jurídica, ela isoladamente é a pessoa jurídica, ou um conjunto de empresas, ou seja, um consórcio de empresas, que nós chamamos de sociedade de propósito específico, SPE. Beleza? Agora, André, pessoa física pode assinar contrato de concessão? A resposta é não. Não. Porque pessoa física só poderá ser permissionária, só poderá assinar contrato de permissão do serviço público. Permissionária, tá? A banca já perguntou inúmeras vezes. Um contrato de concessão pode ser assinado por uma pessoa física? A resposta é não. Porque o contrato administrativo de concessão só admite pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Show? Agora, onde é que está a figura da permissão do serviço público? Lá no artigo 40, anota, artigo 40 da Lei 8987/95. Artigo 40. E lá fora dito que o contrato de permissão será firmado com pessoa física e com pessoa jurídica. Não fala em consórcio de empresas. Permissão, pessoa física e jurídica. Me dá um exemplo aí. Você pode estar se perguntando, André, exemplo de um contrato de permissão. Táxi.
taxista. A praça não pertence ao taxista. Por mais que exista esse senso comum de que a praça pertença a praça pertença, né, ao taxista, mas não. Ele é um permissionário do serviço público de transporte. É o serviço público de transporte pela via do táxi. Ele se submete à licitação, vence a licitação e e recebe a permissão para executar o serviço público de transporte, tá? Então esse é o exemplo. Objetivamente, contrato de concessão, pessoas jurídicas e consórcio de empresas. Contrato de permissão, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Show? Muito bem. Disse a vocês também que a tarifa é a remuneração exigida pela concessionária ou pela permissionária. E não confundir tarifa com taxa. Não confundir tarifa com taxa. Basta que você siga o dinheiro e aí você consegue diferenciar a tarifa da taxa. Para onde vai a taxa? A taxa é a espécie tributária, que vai para o bolso do poder público, que vai para a fazenda pública. A gente paga taxa para o município, para o estado, para a União, né, para uma autarquia. Mas para a empresa de ônibus, a gente paga tarifa. Para onde vai o dinheiro da tarifa? Vai para o bolso do empresário. E para onde vai a taxa? Vai para o orçamento público. A gente paga a tarifa para a operadora aérea. A gente paga a tarifa de embarque para a concessionária que presta serviço público de manutenção do aeroporto. A gente paga a tarifa para a empresa que fornece água, que presta serviço público de saneamento, água e esgoto. Então a gente paga a tarifa para o bolso do empresário. Conta de energia, a gente paga a taxa para a fazenda pública. Não confundir uma coisa com a outra. Show de bola, tranquilão, sossegado? Olha, ainda falando sobre a Lei 8987/95, eu preciso destacar alguns artigos para vocês, tá? Eu sei que eu faço isso na nossa aula de marcação do Vademécum, mas aqui eu evidencio nessas aulas que, enfim, a gente ministra ao vivo, né? Eu sei que outras pessoas, outros alunos, né, não puderam, né, enfim, estar aqui conosco, mas assistirão posteriormente e a gente faz questão de deixar esses dispositivos aqui indicados para que, eventualmente, se surgirem dúvidas, vocês possam tirar comigo sem nenhum problema via WhatsApp, tá? Ou até mesmo Instagram. Anota aí o artigo 5º, repito, o artigo 5º da Lei 8987/95, tá? Jovens, presta atenção. Esse artigo previu, deixa eu ver aqui uma coisa, só um minutinho, tá? Previu os princípios, aliás, previu o conceito de serviço público adequado. Repito, a Lei 8987/95 previu o conceito de serviço público adequado. Eu fui confirmar, não é o 5º, eu quero que você anote o 6º, tá? É o artigo 6º, perdão. Fui confirmar aqui para não dar galho. Então você vai anotar aí o artigo 6º da Lei 8987/95. Nesse artigo 6º fora previsto o conceito de serviço público adequado. E fora dito nesse dispositivo que serviço público adequado é aquele que respeita princípios. E ali foram previstos todos os princípios que devem ser observados pelas concessionárias e pelas permissionárias. Explicando melhor, quando os particulares forem executar o serviço público, empresas ou não, forem executar o serviço público, entregando a atividade à sociedade, devem respeitar esses princípios. E aí existem vários princípios ali previstos. O princípio da generalidade, o princípio da atualidade. De uma forma objetiva, o serviço público, generalidade, o serviço público não vê a quem, entrega a atividade a todo mundo. O serviço público ele será entregue ao gênero pessoa que precise. Generalidade, ok? E é por isso que muitas vezes as pessoas que saem de outro país, que chegam aqui, recebem um serviço público de saúde, recebem um serviço público de transporte, de telefonia. Serviço público, ele será prestado ao gênero que ele precise, à pessoa, qualquer pessoa que precise. Princípio da atualidade. O serviço será prestado mediante o emprego de atividade, eu diria, mediante o emprego de equipamentos modernos e de mão de obra qualificada. Repito, equipamentos modernos e mão de obra qualificada.
O princípio da modicidade, repito, modicidade de tarifas. O serviço público, quando prestado, gera uma contrapartida, que é a tarifa. Essa tarifa não pode ser alta. A tarifa tem que ser exigida em valor módico, razoável, aceitável. Modicidade de tarifas. Regularidade. O usuário tem o direito a conhecer a rotina da prestação de serviço, que hora passa o ônibus no ponto para poder exatamente estar lá esperando. Não sei se vocês já viram que algumas localidades têm um aplicativo de celular aqui em Pernambuco. Eu sou pernambucano, vocês sabem, né? Aqui em Pernambuco nós temos o MobPE. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, né, para vocês saberem que o princípio da regularidade significa que o usuário, né, a concessionária, tem a obrigação de dar conhecimento ao usuário da rotina da prestação de serviço. Que horas abre o atendimento ao público? De 8 às 18? Então, essa rotina, essa regularidade, ela tem que ser passada ao usuário, tá? E aqui, né, tem outros princípios, mas eu vou destacar um que é de extrema relevância. O princípio da continuidade. Continuidade, tá? Esse princípio da continuidade significa dizer que o serviço não pode parar. O serviço não pode parar. O serviço é perene. O serviço é contínuo, ininterrupto, por uma razão simples. O serviço público é garantidor da dignidade das pessoas. Ora, se é garantidor da dignidade das pessoas, se ele para, coloca em risco a vida das pessoas. Então ele não pode parar. E é por isso que você muitas vezes se depara com greve de motorista de ônibus que é declarada ilegal. É por isso que servidor público não pode exercer o direito à greve. Ou melhor, ele pode até exercer o direito à greve, mas esse direito é mitigado. Mitigado. Ele eu diria, ele é reduzido, o exercício desse direito é reduzido. Tem que deixar em funcionamento os serviços essenciais. E é por isso, por exemplo, que quando a administração pública fica inadimplente com o seu fornecedor, repito, quando a administração pública deixa de pagar a fatura que tem que pagar mensalmente a um fornecedor. Por isso que, pautado no princípio da continuidade do serviço público, o fornecedor tem que continuar entregando o objeto que for ali previsto no contrato, mesmo diante da inadimplência da administração pública, por um período de 60 dias. Cuidado que isso mudou, viu? O prazo é de 60 dias agora, era outro, nem vou dizer qual era o outro para vocês não lembrarem do outro. Prazo de 60 dias. Quer dizer, André, que o fornecedor tem que suportar o ônus da inadimplência da administração pública por 60 dias? A resposta é sim. Continuidade do serviço público. Mas peraí, André, que absurdo. É, meu amigo, porque se o fornecedor deixar de entregar o objeto à administração pública, mesmo diante da inadimplência da administração pública, a prejudicada é a sociedade. O prejuízo vai recair sobre o interesse público. Ah, André, mas e aí? E a administração pública, o gestor público que deixou de pagar? Ele será responsabilizado via improbidade administrativa, se ficar caracterizado, via responsabilização pessoal, a depender se for um servidor público efetivo, comissionado, enfim, ele vai ser responsabilizado, o agente público vai ter as contas rejeitadas no Tribunal de Contas, mas essa inadimplência não pode gerar um prejuízo, ao menos iminente, né? Ou seja, imediato ao interesse público. Entende? Percebam, portanto, que esse princípio da continuidade do serviço público é de extrema relevância. O artigo 6º, parágrafo terceiro, né? O artigo 6º, parágrafo terceiro, ele previu algumas exceções quanto a, a perenidade, vamos assim dizer, né? Quanto à continuidade do serviço público. Vou repetir. O artigo 6º, parágrafo terceiro, previu exceções ao princípio da continuidade. E dentro dessas exceções, e ocorrendo tais situações, poderá a concessionária interromper a prestação do serviço, tá? São duas exceções apenas. Razão de ordem técnica. O que seria razão de ordem técnica? Manutenção. Manutenção de poste, manutenção de tubulação, né, de tubulação de escoamento de água, de esgoto. Ou seja, se a concessionária precisar promover a manutenção, né, razão de ordem técnica, portanto,
interrompe a prestação de serviço público. Mas essa interrupção, ela deve ser previamente avisada. Vez por outra, a gente se depara com cartinhas da concessionária que informam aos condomínios, né, às administrações dos edifícios, ou enfim, a representante da comunidade local, dizendo: olha, tal dia, tal horário, das 14 horas às 18 horas, o serviço vai ser interrompido. Serviço de energia elétrica, serviço de telecomunicações, de telefonia, serviço de água, porque vamos promover uma manutenção. Razão de ordem técnica, desde que o usuário seja previamente avisado, é a primeira exceção ao princípio da continuidade. A segunda exceção, inadimplência do usuário. Se o usuário não pagar a conta, o serviço será interrompido, por uma razão simples, porque a concessionária tem que receber o dinheirinho, tá? Tem que receber o dinheirinho dela, que é a contrapartida. Beleza? Tranquilão? Sossegado? Agora vejam, lá no sexto parágrafo quarto, anota aí, sexto parágrafo quarto, eu estou falando da Lei 8987/95, no sexto parágrafo quarto, fora dito o seguinte: na sexta, no sábado, no domingo, na véspera de feriado ou no feriado, o serviço público não será interrompido em nenhuma hipótese. Eu vou repetir: na sexta, no sábado e no domingo, na véspera de feriado e no dia do feriado, o serviço não será interrompido em nenhuma hipótese, tá? Por uma razão simples. Final de semana implica lazer. E lazer é direito fundamental. O cara pode estar liso e não pagou a conta de energia, mas está garantido. Tá garantida a cervejinha no final de semana, assistindo a live com um gato net, mas tá com energia, tá devendo a conta de energia, tá devendo o serviço da internet, mas tá ali no final de semana comendo espetinho, e tomando Heineken. Qual é o problema? Segunda-feira a gente vê, não é não? É isso. Meus jovens, eu quero que vocês anotem ainda alguns artigos importantes. Alguns artigos importantes. Quero que vocês anotem as formas de extinção do contrato de concessão. E essas formas de extinção também servem para o contrato de permissão. Tá? Essas formas de extinção, porque se é um contrato, o contrato é um ajuste, ajuste bilateral, de um lado a administração pública, do outro lado, as concessionárias e permissionárias. Se é um ajuste bilateral, existe comutatividade, né? Obviamente que aqui existe o que a gente chama de supremacia do interesse público, porque o contrato administrativo não é pautado em isonomia. Existem direitos e obrigações para os dois lados, mas existe um desequilíbrio. Quando a gente fala em cláusulas exorbitantes, é porque exorbitam a isonomia. Repito, quando a gente fala em cláusulas exorbitantes, porque essas cláusulas exorbitam a isonomia e colocam a administração pública em patamar superior ao particular, então o fornecedor nunca poderá litigar com a administração pública em pé de igualdade. Nunca poderá. Porque existe o que a gente chama de supremacia de interesse público, existem cláusulas que colocam o interesse público, representado pela administração pública, né, em detrimento, ou seja, coloca em patamar superior aos particulares. Supremacia do interesse público é o que pauta os contratos administrativos, inclusive os contratos de concessão e de permissão. E quando se fala em contrato de permissão, o que é muito pior, é tido o contrato de permissão como um contrato de adesão. Adesão, contrato padronizado, assina quem quer. Não cabe sequer discutir cláusula. Você, se quiser, assine, se não, tchau. Contrato de adesão. É como se fosse um contrato de banco, de gaveta, que a gente assina. André, isso é permitido? É. No âmbito da administração pública, sim. Não é permitido no âmbito dos particulares, porque lá vige o princípio da isonomia. Mas no âmbito da administração pública, o princípio da isonomia ele é totalmente afastado e aplica-se o princípio da supremacia do interesse público. Show de bola, tranquilão? Lá no artigo 35 você vai encontrar as formas de extinção do contrato. Você vai anotar o artigo 35, 36, 37, 38 e 39. Repito, do 35 ao 39 da Lei 8987/95. Você vai encontrar ali a encampação, a caducidade. Não esqueçam de estudar isso, pelo amor de Deus. Tarefinha de casa. Se ainda não sabem o que é isso,
Voltem para a aula, porque é um assunto bem robusto que eu não consigo aqui resumir em 5 minutos, mas caducidade, encampação, anulação, tá? Rescisão são formas de extinção do contrato de concessão e permissão. Tem circunstâncias, cada forma de extinção tem circunstâncias próprias, tranquilo? E aí vocês vão ter lá toda a regulamentação nesses artigos do 38 ao 39 e também lá no nosso e-book Direito Administrativo Saindo do Zero você tem isso bem explicadinho. E qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp, que eu gravo áudio, eu explico, eu vou lá, falo com vocês, eu estou aqui para isso. Para a gente fechar essa aula de hoje, tá? Eu já vou marcar com vocês uma aula, provavelmente nós teremos outra aula essa semana, tá? Que eu quero fluir com muito conteúdo para vocês. Eu sei que vocês já estão no segundo simulado, já está sendo liberado o segundo simulado, tá? Já fizeram o primeiro simulado, tenho segurança, alguns já me mandaram, alguns perderam prazo, pelo amor de Deus, não percam prazo simulado, porque eu tenho uma equipe que me ajuda corrigindo o simulado, eu entrego o padrão e eles corrigem o simulado, tá? Para que eu tenha tempo para vocês, mais tempo para vocês, para tirar outras dúvidas, porque quando eu corrijo um simulado, eu não tenho nenhum problema, pode mandar para mim, tá? Não tenho nenhum problema, pode mandar para mim. Mas quando eu vou precisar dar atenção, eu vou lá, abro o simulado, vou ler, etc, etc, eu deixo de dar atenção para vocês de outra forma, passando conteúdo, gravando conteúdo, passando, tirando dúvidas outras que não propriamente simulado, e é para isso que a gente tem uma equipe que corrige o simulado. Eu já entrego para eles o padrão, a equipe corrige o simulado e aí já entrega a nota para vocês, tá? A notinha e tal, e fiquem sossegados. Eu sei que a gente tá na metade aí da preparação. Alguns começaram agora há pouco a preparação, né? Não se angustiem, tá? A gente ainda tem um período razoável, a gente ainda vai ter muito conteúdo para ministrar para vocês, tá? Então fiquem tranquilos porque vai dar certo. Ah, só para a gente fechar, eu quero que vocês anotem a seguinte lei. Lei, anota aí, vai lá. Lei 13.448. Lei 13.448 fala sobre a relicitação, que nada tem a ver com licitação pública. Repito, nada tem a ver com licitação pública. Num primeiro momento, nada tem a ver com licitação pública, apesar do nome relicitação. Relicitação, de uma forma objetiva, é o distrato de um contrato de concessão. Explicando melhor, forma consensual amigável de extinção do contrato de concessão. Isso é novidade. A banca nunca cobrou. Onde é que você. André, eu vou anotar a lei 13.448 de 2017, mas não tem um artigo específico? Não tem, anota o artigo 13. Sublinha aí no teu vademeco. Ah, André, pelo amor de Deus, o meu vademeco não tem essa lei. Calma. Alguns vademecos não têm, de fato. Mas eu pego por excesso, não por falta. Ah, mas eu posso levar um anexo? Não, não pode. Eu quero que você saiba do conteúdo. Se não tiver no seu Vademécum, eu quero que você entenda que existe a possibilidade de distrato de um contrato de locação. Esse distrato vai ocorrer de forma amigável, tá? Dentre a administração pública federal e concessionárias, quando o objeto for um daqueles que eu mencionei para vocês: aeroportos, ferrovias, rodovias federais e aqui inclua portos. Beleza? Tranquilão? Sossegado, artigo 13 da Lei 13.448 de 2017. Meus jovens, eu encerro por aqui a nossa aula de hoje, são 18 horas e 1 minuto. Essa aula ficará salva na nossa plataforma. Até sexta-feira eu alinho com vocês mais uma aula. Semana que vem teremos mais duas aulas ao vivo. Mas sigam o cronograma pela misericórdia, porque só essas aulas ao vivo elas não são suficientes para a gente alinhar todo o conteúdo e chegar de forma forte, né? Chegar forte na prova do mês que vem. Show de bola, tranquilão, sossegado? Fiquem com Deus. Até a próxima.